Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor. Graças a Deus por essa grande oportunidade e embora esforçar para nós aproveitar essa oportunidade em nome de Jesus. Bora cantar um hino aqui, o hino de número 4. E enquanto nós estiver cantando esse hino, se você trouxe a oferta ou dízimo para devolver, devolve com alegria, nada com cara fechada, porque ninguém é obrigado, ninguém é forçado, ninguém está metendo revólver no ouvido de ninguém para dizimar ofertar. Nós sabemos que é uma obrigação, é um dever, mas devemos fazer por livre e espontânea vontade. Louvado seja o nome do Senhor. O hino de número 4. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do assunto de domingo da nossa escola bíblica dominical. E nós vamos cantar um dos hinos sugeridos pelo nosso irmão, pelo comentarista da nossa revista. Deus velará por ti. Não desanimes, Deus velará por ti, sob suas asas glória a Deus. Sim, a Deus. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Glória a Deus. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalemos nas provações, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará
Ele te entende, te ama bem, Deus velará por mim, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por mim. Glória a Deus. Irmãos, a caminhada com Deus nesse mundo e ir para o céu depende muito da gente, ou depende mais de nós do que de Deus, para a gente continuar crendo que o céu existe. Se nós servirmos a Deus, vamos morar lá. Para crer nesse negócio, precisamos ter uma vida bem ligada com Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então, se a gente está ligado em Deus, se a gente está andando com Deus, a gente pode descansar em paz, que Deus cuida de nós. Bendito é o nome do Senhor. Se eu cuido do meu filho, se eu cuido do meu filho, eu que não presto, que não vale nada, você imagina Deus. É por aí que devemos ver o Senhor nosso Deus. A lição de hoje, que no caso era a lição de domingo, como foi Santa Ceia, nós vamos meditar um pouco nesse assunto, que é a lição de número 5, do dia 5 de maio, e antes de ontem, e que tem como título aí os inimigos do cristão. Vamos aprender a respeito desses três inimigos nossos, viu? Desses três inimigos que quer tirar a gente da presença de Deus, que quer fazer a gente pecar, quer fazer a gente afastar de Deus, essa coisa toda. O textual nos diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas 5, versículo 25 e 26. A verdade prática diz assim: na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atropelar, nos atrapalhar. Primeiro o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. A leitura bíblica em classe está em Romanos 6, do versículo 11 ao 14, e Evangelho de João, 1 João, do versículo 2, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Romanos 6, do 11 ao 14, e 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Irei ler em nome de Jesus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedeceres em suas consciências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, há concupiscências da carne, há concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Curva sua cabeça, fecha os olhos e levanta sua voz, orando a Deus em voz alta, agradecendo a Deus pelo café, pelo almoço, pelo ar, pela roupa, por estar aqui, pela palavra lida. Vamos fazer assim, querido Deus,
Agradecemos o Senhor por tudo que tem feito pelas nossas vidas nesse dia. Sei que eu consegui vencer mais um dia porque o Senhor me ajudou. Sei que eu estou aqui porque o Senhor me ajudou. Sei que lemos a palavra porque o Senhor nos ajudou. E agradecemos o Senhor por tudo isso. E pedimos ao Senhor que abra a porta da palavra e nos ensina nesta noite, nos ajuda, Deus, a guardar a Tua palavra em nossos corações e nos ajude a colocar em prática. Deus, em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Irmãos, estão conosco algumas pessoas, louvado seja Deus. Está conosco nossa amiga Carol. Cadê Carol? Levanta a mão aí, Carol. Tá ali. Deus te abençoe. A nossa amiga Janete, Deus abençoe. Nossa amiga Tamires, Deus abençoe. E nossa amiga Gilvânia. Então, tá ali. Deus abençoe. O que nós temos a dizer, nossas amigas? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. E todos vocês, sintam-se bem em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, sábado é a inauguração da igreja lá na Boca da Mata. Sábado é para todo mundo estar lá em nome de Jesus. Certo? Sábado é para estar todo mundo lá em nome de Jesus. Nós vamos lá fazer a festa. Uma promessa que Deus fez, não sei quantos anos, mas o irmão Manuel disse que acha que mais de 20 anos. E Deus usou um irmão para falar para eles que um dia ali ia ter um tempo. Então está realizando aquilo que Deus, cumprindo o que Deus prometeu. Sábado nós vamos estar lá, em nome de Jesus. O ônibus vai sair daqui da frente da igreja às 6h30. Então você chega aqui, não fica atrapalhando a vida de ninguém. E só em a gente não atrapalhar os outros, a gente já está ajudando. Então não atrapalhe não. Louvado seja Deus. Hoje nós terminamos de pintar a igreja também lá da América Nova. Já ficou tudo pronto. E amanhã a pessoa vai lá fazer o nome na Assembleia de Deus, só isso. E aí, dia 25, se Deus nos permitir, estaremos lá na América Nova, próximo das Abelê, inaugurando a igreja. E amanhã, se Deus permitir, a gente vai começar lá no Riacho do Mel, limpar o terreno, já começar a esquadrejar, fazer alguma coisa, para ver se a gente consegue construir a igreja lá no Riacho do Mel, em nome de Jesus. E quando tu ir na rua, precisar fazer alguma coisa, e precisar tomar um café, mas não é de graça não. Tu vai lá na nossa barraca, a barraca do centro, porque eu estava dando uns pulos para ver se seguro o centro de recuperação de porta aberta, dando uns pulos assim de 2 metros de altura. Agora estou vendo que eu tenho que dar uns pulos de 4 metros ou então as portas acabam se fechando. Então, muito difícil. Momentos difíceis que só quem está liderando sabe, porque muitos não firmaram, muitos passaram por ali, depois recaíram e foram beber cachaça de novo, foram usar droga, foram roubar, foram matar. E muitas pessoas que contribuíam chegaram para mim, a maioria chegaram para mim e disse: ó, pastor, a gente não vai ajudar mais, porque a gente desanimou com essa raça, porque a gente ajuda e depois não reconhece o que a gente fez. Eu não posso ser contra essas pessoas, eu não posso falar para essas pessoas que essas pessoas estão erradas, porque cada um vai até onde a sua fé pode ir. Então, eu explico para as pessoas, independente da pessoa se tratar, se curar ou não, Deus vai me dar a recompensa. O que eu estou fazendo, Deus vai me dar a recompensa. Mas muitas pessoas não veem assim, muitas pessoas trabalham em cima de resultados positivos. Se a coisa tem resultado positivo, continua, se não, desiste. E muitos desistiram. Até hoje não conseguimos um convênio, porque é uma burocracia do cão, manda a documentação, mas não passa nos deputados, é aquela miséria que só Deus.
Mas isso Isidoro me falou uma vez. Disse, eu como deputado, lutei, foi 17 anos para me conseguir um convênio. E tu pode se preparar que é 25 anos ou mais. Então são essas coisas. Dependência química é uma doença, e o dependente químico ele tem direito no tratamento, e o Estado tem a obrigação de ajudar. Mas infelizmente são assim. Não estou culpando o Estado, estou culpando essa cambada de políticos irresponsáveis, e esses políticos irresponsáveis, Deus tinha que mandar uma fitosa para pegar para ir sacrificar os outros tudo, para ver se brota, para ver se nasce outros que prestam. Porque infelizmente a realidade é essa aí. Viu? Louvado seja o nome do Senhor. Mas tudo bem, então a nossa barraca lá, eu pedi permissão ao prefeito para a gente colocar a barraca, vai estar lá uma faixa, você entendeu? Ajuda o centro de recuperação. A irmã Joelma vai estar lá vendendo um café, um bolo, para nos ajudar a ver se a gente consegue, porque tem mês que eu tenho que botar do meu 5, 6 mil reais, pedir ajuda aqui e acolá, para poder segurar aquele centro. Você entendeu? Então, às vezes você se vê numa situação e tal. Não posso abrir minha boca e reclamar da igreja, não posso abrir minha boca e reclamar da sociedade, não posso abrir minha boca e dizer essas pessoas que perderam a fé, que não estão contribuindo mais, está errado. Eu não posso falar isso, eu não posso reclamar de ninguém, certo? Porque se a pessoa me ajudou uma vez, jamais falo mal dessa pessoa, jamais vou dizer, não, a pessoa não quer me ajudar, já me ajudou demais. Se nunca mais me ajudar, tá bom demais. Eu tenho que reconhecer o que a pessoa já fez, mas tudo bem, temos que continuar tentando ajudar, tentando manter. Então, a barraca lá, as irmãs vai fazer um bolo, vai ajudar, fazer uma garrafa de café. Irmã Janete vai estar aí pedindo aos irmãos, manda uma garrafa de suco, manda não sei o que, para colocar ali para vender. Hoje já pintei a barraca todinha, já comprei a lona, e já falei que é para amanhã, quando ele estiver voltando do colégio, que ele é o guarda lá da escola, quando ele estiver vindo da escola às 5h30 da manhã, ele passa lá e montar, porque amanhã eu tenho que sair cedo e não vou ter tempo. Mas aí já está tudo organizado em nome do Senhor Jesus. E é assim mesmo, o reino de Deus é assim, é com muito sofrimento, é com muita luta, é com muita dificuldade, mas louvado seja Deus, os resultados positivos, as pessoas que estão se recuperando, as pessoas que se recuperou ali, às vezes quem contribuía não olha para quem se recuperou, para quem ficou bom, olha para aquele que não recuperou, olha para aquele que não recuperou. Eu falei para um amigo um dia, quantas vezes eu ajudei a pessoa, quantas vezes eu tirei a pessoa da droga, fiz de tudo, daqui a pouco essa pessoa me roubou, essa pessoa me deu tombo, e não foi só um ou dois, foram vários, mas eu continuei, estou continuando, acreditando que eu ajudando alguém, eu ajudando 10, pode melhorar. Então eu tenho que continuar, não posso parar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas está tudo bem, Jesus é bom, Jesus merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e temos que lutar. Bora falar desses 3 inimigos? Tu entendeu aí? Esses 3 inimigos aí que tenta nos atrapalhar, que é o diabo, que é a natureza carnal, a carne, que todo dia fica impulsionando a gente, e também as ilusões desse mundo, o sistema desse mundo, muitos sistemas são pecaminosos. Não podemos generalizar mundo e dizer tudo nesse mundo é ruim. Não, são sistemas pecaminosos que esse mundo se aderiu, que aí esse mundo, sistema pecaminoso, quer me levar a afastar do Senhor Jesus. Pois vamos agora aprender um pouquinho a respeito do diabo. Ah, pastor, o diabo, misericórdia, falar no diabo é a pessoa que mais a gente deve falar, porque é a pessoa que mais quer nos derrubar.
Quando um time vai jogar com outro, um estuda a vida do outro, um estuda as estratégias do outro, para tentar neutralizar as estratégias e aplicar a sua. Então Satanás é um ser que nós devemos estudar bastante sobre ele, falar bastante sobre ele, para a gente saber como lidar com essa situação, como ir para o campo de batalha, porque ele vem de lá para cá para me derrubar, ele é inimigo de Deus, ele é inimigo da gente. Então eu preciso estudar sobre ele. Tem gente que quando fala, vamos falar do diabo, não, deixa esse nome para lá. Aí é que ele acha bom mesmo. Bora logo adiantando aqui. O primeiro inimigo do cristão, o diabo. O diabo é real. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis, Primeiras Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 20 vezes das 29 passagens dos Evangelhos em que Jesus o menciona. Quem mais falou no diabo foi Jesus. Em seu ministério, nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. Então a Bíblia relata sobre ele, sobre esse inimigo de Deus. Ele é inimigo de Deus, e tudo aquilo que pertence a Deus ele quer destruir. Então eu pertenço a Deus, você pertence a Deus, e ele quer destruir a gente. Então por isso a gente precisa estudar sobre ele, para saber de onde ele está vindo, por onde ele está vindo, para a gente saber se imunizar, se proteger e saber também como atacar. Não tem muita gente que fica, eu não acredito que existe Satanás, eu não acredito que existe macumba, eu não acredito que existe outra coisa. Aí é que ele gosta mesmo, ele quer assim mesmo, que as pessoas não acreditam que ele existe, que não acreditam que existe isso, que não acreditam que existe o mal, que é para ele continuar fazendo o mal e as pessoas viverem ignorantes a respeito disso. A descrição de Satanás, as Escrituras Sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles. Ele estava lá em cima. Em Judas 9, por ele pertencer a uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. De fato, Satanás é chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém suas ações estão limitadas. Mas é visto como Deus desse século, o príncipe da potestade do ar. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência, ele tem raiva, ele tem desejos e ele tem vontade própria. Nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa e por isso usou pronomes pessoais para se referir a ele. Então Satanás é isso. Ele é criatura de Deus, entenda isso. Foi Deus que criou ele. Ele morava lá no céu, ele era um anjo, chefe de um grupo de anjos. Deus deu essa honra para ele e colocou ele para liderar um grupo de anjos. Mas um dia ele se rebelou contra Deus. Ele quis tomar uma banda do céu. E Deus, a Bíblia diz que há um monte de referências aí, mostra tudo isso, que um dia ele disse, não, vou ficar com a banda do céu, e Deus fica para o outro lado.
e fez a cabeça de muitos anjos, anjos também que Deus criou, criaturas de Deus, para ficar do lado dele, para se levantar contra Deus. Até que um dia chegaram e disse: olha Deus, o senhor fica ali, não vai mandar aqui a nós. Deus disse: você não vai mandar em coisa nenhuma. Você, o chefe, e todos esses que ficaram do teu lado, expulsarei do céu. Some daqui. Aí Deus expulsou eles do céu. Aí Deus preparou a punição, o juízo para eles. Então eles são chamados de anjos caídos. Anjos caídos. O diabo é o chefe, e esses outros que ficou do lado dele lá no céu, se rebelou contra Deus, são os demônios. Então ele lidera. Então ele existe. Lembra aí que o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, contendeu com ele a respeito do corpo de Moisés, mas também não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Então ele é chamado o Deus desse século. Todos esses sistemas pecaminosos que estão destruindo o mundo, destruindo os princípios de Deus, é dele. Ele que faz tudo isso. Então ele possui uma personalidade, e ele tem inteligência, ele tem raiva, ele tem desejo e vontade própria. Tem gente que diz que Satanás é besta. Ele não é besta coisa nenhuma, ele é muito inteligente. Então é isso aí, é isso que ele é, esse inimigo nosso. É inimigo de Deus e inimigo da gente também. A identidade do inimigo. Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrever. Serpente, refere-se à sagacidade e astúcia. Satanás, mencionado 52 vezes. Adversário ou opositor. 2. Diabo aparece 35 vezes. É acusador, maligno, e revela o seu caráter. Dragão vermelho revela sua ferocidade. Tentador, ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade. Enganador, Beelzebub, chefe dos demônios. Belial, pessoa má, sem valor. Esses nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. Então está a identidade dele. Está a identidade dele. Tudo de ruim, tudo de mal que acontece, ele está por trás. Ele que prepara tudo. O cara bebeu umas cachaças lá, o cara está doido. E aí o cara envolveu não sei o quê. Ele manda, ele ordena demônios para agir em várias áreas. Ele tem demônio para agir na área de acidentes, para mandar matar, para mandar destruir família, é um monte de coisas. Então ele é um destruidor. A Bíblia diz bem claro que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Então isso aí está dentro da identidade dele. A identidade dele é maldade. Ele fica feliz quando ele consegue destruir a vida de uma pessoa. Então ele se alegra na miséria dos outros. Tudo isso está dentro da identidade dele. E esse inimigo
é um dos três inimigos que querem destruir a nossa vida, a nossa conduta, a nossa caminhada para o céu. É um dos três inimigos que querem tirar a gente, que quer tirar a gente da presença de Deus. E quer levar a gente a pecar, a desanimar do caminho, a afastar de Deus. É isso. O segundo inimigo do cristão, a carne. Aí é outro inimigo. Entenda as coisas. Tem muitos crentes que acham que porque aceitou Jesus, que ele ficou blindado, que Jesus blindou a vida dele. Eu vejo cada crente com cada cabeça, porque muitos pregaram dizendo: vem para Jesus, e Jesus vai guardar a tua vida. Quando a gente pregar assim, diz para a pessoa: se você vir para Jesus e obedecer a palavra dele, ele guarda a tua vida. Mas precisamos viver a palavra dele. O pecado de Adão e Eva foi uma doença espiritual, uma doença chamada uma doença crônica, que nós adquirimos. Sem querer, nós adquirimos. Quando Adão e Eva pecou, passou a maldição a todos os homens. Amaldiçoou a nossa natureza. Amaldiçoou. Então a gente, assim como um diabético, tem que conviver com essa doença e procurar se controlar, porque é uma doença crônica, só Deus pode curar. E assim outras doenças, assim também essa doença que nós contraímos em Adão e Eva. Está na minha carne, está na tua carne, esse inimigo. E interessante que o diabo, ele é o inimigo que ele fica ao nosso derredor, tentando, coloca um laço para ver se consegue pegar a gente, mas ele fica mais por fora. É assim que a Bíblia diz, não é? Que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e o diabo, ele fica ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas esse segundo inimigo aqui, chamado carne, não está ao nosso derredor, está no nosso corpo, está no nosso sangue. Bora estudar um pouquinho sobre esse inimigo chamado carne. Conceito bíblico de carne. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. 1. O tecido muscular do corpo humano e dos animais, normal. 2. O corpo humano inteiro, normal. O ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade. Até aí tudo normal. 4. A natureza humana pecaminosa. É aqui que peca. Então eu tenho um corpo, um tecido muscular e tal, como os animais. Eu tenho um corpo humano inteiro, normal. Eu tenho um corpo segundo a fragilidade e um corpo sujeito a morrer, normal. Mas eu tenho um corpo que possui uma natureza pecaminosa. Tu já prestou atenção que um menino, às vezes do nada, um menino de 1 ano, quando pensa que não, está dançando. Quem é que ensinou aquele menino a dançar? Ninguém. Olha aí, já entrando devagarinho, entrando.
Para o menino pegar as coisas boas, é difícil, mas as coisas ruins, pega com facilidade. Olha aí o negócio. É essa natureza pecaminosa. Dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância. Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões: glutonarias, sexualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas. A expressão revela que não há critério ou norma moral num contexto em que a busca pelo prazer individual dita a tendência é o egoísmo em grau elevado. Nós não temos tendência para dobrar o joelho, para buscar Deus. Essa tendência ela é pouca, ela é fraca. Mas a tendência para as coisas da carne, a tendência para as coisas pecaminosas que satisfaz essa natureza pecaminosa é demais. É demais, irmão, é forte. Eu já falei várias vezes aqui. Eu não tenho que ter medo na vida, não é do irmão Wender. Eu não tenho que desconfiar, não é do irmão Wender. Eu tenho que desconfiar de mim mesmo. Porque eu sou tendencioso para as coisas que a natureza carnal deseja. Você também é. Ei, basta, olha esse monte de bancos vagos aí, vazio. Isso aí é só por causa dessa forminha aí, por causa dessa neblina aí. Só por causa dessa forminha, dessa neblina aí. Ah, está garoando. Aí já começa. Estou com o nariz entupido. Isso aí vai piorar, vai gripar. Nós seres humanos é tudo porqueira. Mas quando estava lá no mundo, na mão de Satanás, podia estar caindo toró. Era para ir para a festa, beber, prostituir, nós ia. Você está entendendo o que é a natureza carnal, a natureza pecaminosa dentro de nós? Então nós somos tendenciosos demais para essas coisas. E aí é preciso, como ensinou Paulo, vamos nos mortificar todo dia. Vamos nos mortificar todo dia. Porque um dos três é o pior inimigo nosso, é a nossa natureza pecaminosa. É o que mais nos perturba, é o que mais nos atribula. Então é preciso todo dia eu estar chamando essa natureza pecaminosa e dizendo: fica aqui debaixo dos meus pés. Não vou colocar em prática o desejo que você está colocando no meu coração, na minha vida. Ah, diabetes mata, se não tiver controle. Mas se controlar, dá para viver. Ah, hipertensão mata mesmo, mas se controlar, dá para viver. Ah, mas essa natureza pecaminosa dentro de nós, se a gente abafar ela, controlar ela, dá para viver na presença de Deus. Dá para fazer a vontade do Espírito, dá para fazer mais a vontade do Senhor. Agora você tem que massacrar primeiro é você. E quando olhar para alguém e diz: fulano não é ruim, não, ruim é eu. Mais ruim é eu. Você está entendendo o que é essa natureza pecaminosa dentro da gente? A gente vai ver aí em algumas semanas aí falando sobre família. Porque as pessoas casam e muitas vezes desajusta. Meu filho, porque quando essa natureza entra em ação, o trem é feio.
E a maioria das separações, famílias crentes dentro da igreja separando, é isso aí. Porque deixa Satanás dessa natureza carnal entrar em ação. E a bicha entrou em ação, a desgraça está feita. A carne no Novo Testamento. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sarx, isto é carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa. A parte de Deus degradada, sem a presença do Espírito Santo. Olha aí o que é. Tu já pensou? Essa parte de Deus, que é a carne degradada, sem a presença do Espírito Santo. Tu pode olhar para uma pessoa que ainda não tem o Espírito Santo, que ainda não serve a Deus. Tu pode olhar que o semblante dessa pessoa é diferente. Por mais que essa pessoa é uma pessoa boa, por mais que essa pessoa é uma pessoa alegre, por mais que essa pessoa é uma pessoa que ama, mas o semblante daquela pessoa é caído. Quando as pessoas olham para um crente que tem o Espírito Santo de Deus na vida, diz: por que tu é assim diferente? Porque é o brilho do Espírito Santo na vida da pessoa. Então uma pessoa com essa carne degradada, essa parte de Deus que é a carne degradada, e sem o Espírito Santo de Deus, aí o negócio fica feio. Em suas cartas o apóstolo Paulo evidencia o que a natureza dominada pela carne pode produzir. A carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos, pois ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo. Seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos. Ela faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus. A carne, essa natureza pecaminosa que está dentro de mim, dentro de você, essa natureza, essa parte de Deus degradada em nós, essa carne, ela é contra Deus. E chega na hora da oração, eu estou sem força para orar. Eu não gosto de orar. Eu não gosto de jejuar. Eu não gosto de ler a Bíblia. Ei, eu vou procurar uma igreja onde eu posso fazer o que eu quero. Então essa natureza pecaminosa, ela fica nos impulsionando para a gente viver independente do Altíssimo. Essa natureza pecaminosa que o diabo colocou em Adão e Eva, levou Adão e Eva a achar que dava para levar a vida sem Deus, dava para levar a vida independente de Deus, separados de Deus. Essa natureza pecaminosa quer me levar a achar que dá para eu viver independente de Deus. Quantas pessoas estão dizendo: eu quero Deus para Deus me abençoar, para Deus me curar, para Deus me dar um emprego, para Deus me dar uma casa, para Deus me dar não sei o quê. Mas quando diz: ei, é para você obedecer a Deus, é para você sujeitar a palavra do Senhor. Ah, não, sabe, eu não consigo. E Deus também cobra demais da gente. Deus cobra demais. Não dá para obedecer a Deus. É difícil demais obedecer à igreja. É difícil demais obedecer a Deus. É esse inimigo chamado carne, essa parte de Deus em nós degradada, e se a gente não tiver cuidado, daqui a pouco aquele negócio lá que aconteceu com Nabucodonosor, um rei tão famoso, Deus deu poder para ele, sabedoria, que ele construiu um grande palácio, grandes coisas, e glorificou a Deus. Quando foi um dia
Nabucodonosor chegou, irmãos, e essa carne, essa tal dessa natureza entrou em ação. E aí Nabucodonosor bateu no peito e disse: está aí tudo que eu fiz com a força do meu poder. Essa natureza, esse inimigo chamado carne. Ele disse: fui eu que fiz, eu sou o bom. Quer dizer, Deus fica de lado. Aí Deus disse: Nabucodonosor, chega para cá que eu vou te mostrar quem eu sou. Isso eu te dei tudo. Te dei fama, te dei poder, te dei tudo. Mas tu me excluiu, pois eu vou te mostrar quem eu sou. Eu vou te arrancar do trono. E a Bíblia diz que Deus arrancou Nabucodonosor, esse rei, e botou ele e humilhou ele, que a Bíblia diz que quem se exalta, Deus humilha. Quem se humilha, Deus exalta. Quem levanta um empina o nariz, aí Deus vai lá e abate e humilha. E diz: tu vai viver lá no campo agora. E ele ficou lá 7 anos, irmão. Os pelos dele cresceram. E ele ficou lá comendo capim com os animais, morando lá no campo com os animais. Até que um dia ele reconheceu a besteira que ele fez. E se eu e você não tomar cuidado, vamos virar um Nabucodonosor da vida. Então esse inimigo, tudo que a gente faz para Deus, irmãos, graças a Deus, Deus nos deu a oportunidade de fazer isso. Deus nos abençoou e a gente conseguiu. Deus é maravilhoso na nossa vida. Deus tem nos dado isso, Deus tem nos dado aquilo. É tão bom você reconhecer que foi o Senhor. Eu tenho tanto medo de vaidade, tenho tanto medo dessa carne, dessa bicha entrar em ação, que os 3 campos que nós pastoreamos, com esse aqui, eu sempre falava para a Juvinha tem a mesma cabeça. Quando a gente sai de um campo é para a gente ir para um menor, para a gente não ficar vaidoso. Para a gente não ficar vaidoso. Quando saímos de Umburana era maior do que Brejinhos. E quando saímos de Brejinhos era maior do que Iraquara. E eu falo para a Juvinha: se for para um dia nós ir embora de Iraquara, é para nós ir para um campo bem pequeno. Porque se não entra, até aqui eu nunca deixei entrar. Mas se a gente não tiver cuidado, entra. Então essa carne, essa natureza pecaminosa, quer levar a gente a excluir Deus da nossa vida. A excluir Deus da nossa vida. Achar que dá para levar a vida independente de Deus. E não dá. Daqui a pouco Nabucodonosor não queria ser Deus. Nabucodonosor quis fazer o papel de Deus. Olha aí o que eu fiz. Ele quis ser Deus, ele quis tomar o lugar de Deus. E Deus abateu ele. E se eu e você não tomar cuidado, nós também vamos querer tomar o lugar de Deus. Porque essa natureza pecaminosa que Adão aceitou o diabo colocar nele. Adão, lembra que o diabo falou para Eva: ó Va, come do fruto ali, menina. Sabe por que Deus não quer que vocês provem daquilo ali? É porque Deus, ele é isso, é aquilo, encheu Eva. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ter conhecimento do bem e do mal, Eva. E Deus quer oprimir, Deus não quer deixar. Olha, ele quis lá no céu excluir Deus, ele quis ser maior do que Deus, e ele viu o que aconteceu. Deus expulsou ele de lá. Eva cedeu. Foi lá e chamou Adão, convenceu Adão também cedeu e comeu. Depois Deus chegou e disse: ei, a partir de hoje, que eles achavam que eles iriam comer daquele fruto, que eles iam ficar de boa, morando ali no jardim, protegido. Deus chegou e disse: a partir de hoje, vocês estão expulsos daqui desse jardim.
colocou anjos ali para proteger, para guardar o jardim. No Éden disse: vocês estão expulsos. Adão, aqui tu não precisava trabalhar para comer, agora do suor do teu rosto tu vai comer o pão. Eva, a mulher não ia sentir tanta dor para ganhar um neném, agora as dores de partos vai aumentar na tua vida. Por isso que nós estamos sujeitos a muita coisa, a muito sofrimento, porque o nosso irmão Adão não é Adãozinho aí não, viu? É Adão de Eva lá no jardim do Éden. A perspectiva doutrinária da palavra carne. Doutrinariamente, a carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Como vimos, a expressão carne pode ser usada para se referir ao corpo humano, mas também à natureza pecaminosa. Nesse sentido, embora uma mesma palavra possa trazer sentidos diferentes, não há razão de confundir-se entre carne como corpo e carne como natureza pecaminosa, pois o que é produzido pela natureza pecaminosa logo é reconhecido, como por exemplo a idolatria é obra da carne, ou seja, da doutrina humana pecaminosa. Deu para tu entender? Bora para o terceiro inimigo, senão nós não chegamos lá. O terceiro inimigo do cristão, o mundo. Nós já falamos do primeiro inimigo, o diabo. Já falamos do segundo inimigo, natureza pecaminosa, carne. Agora vamos embora para o terceiro inimigo. A perspectiva bíblica da palavra mundo. Há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo: a terra, o conjunto das nações conhecidas, a raça humana, o universo e os que se opõem a Deus. Esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever 2 grandes realidades: o planeta Terra, em que habitamos, e as pessoas que vivem de maneira independente de Deus. Essas duas, quando falamos do mundo, descreve as grandes realidades, né? Planeta Terra, a Terra, não sei o que, BBB, vamos. Mas também, quando se fala mundo, também se refere às pessoas que vivem de maneiras independente de Deus, não dão satisfação a Deus, não obedece a Deus e tal. Uns até diz que esquece de orar, esquece de vir à igreja, esquece de ler a Bíblia, esquece de não sei o quê. E a Bíblia diz que serão lançados no inferno todos aqueles que se esquecem de Deus. O homem não pode viver independente. O homem é criatura de Deus e ele tem o dever de dar satisfação ao Deus Criador do céu e da terra. A passagem de 1 João 2,5, quando diz para não amarmos o mundo, a ideia é a de uma sociedade separada de Cristo e que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelos vícios mais infames e cujas ações não condiz com a vontade de Deus. Na epístola, esses vícios são classificados em 3 níveis: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então nós precisamos entender o que é mundo pecaminoso e mundo não pecaminoso. O mundo pecaminoso é esse mundo dominado por sistemas pecaminosos, sistemas que não obedecem a Deus e que tentam levar o povo a não obedecer a Deus. E em toda a história, desde lá do começo do mundo, todas as vezes que as pessoas desobedeceram a Deus e não quiseram e seguiram outros sistemas,
Deus puniu. Então existe um sistema mundo que eu posso viver. Existe sistema mundo que eu posso andar, que eu posso me alinhar, que eu posso me associar. E existe esse outro sistema de pessoas afastadas de Deus, que não condiz com a vontade de Deus. Então não posso me associar aos erros, aos pecados que essas pessoas praticam. Então eu preciso ter noção disso. O que é o mundo inimigo? O mundo inimigo é esse aí. É um mundo cheio de sistemas que me leva a não aceitar a vontade de Deus como regra de fé e prática. Então aí eu tenho que me afastar. E essa natureza pecaminosa, ela quer esse mundo. A natureza pecaminosa, ela quer esse tipo de pecado que esse mundo pecaminoso oferece. 3 níveis de vícios infames: a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. São níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante de sua jornada. Eu preciso ter consciência da minha vida com Deus, da minha jornada com Deus, da minha caminhada com Deus. Porque se eu não levar isso a sério, aos pouquinhos, rapaz, lembra quando Sansão queria uma mulher, mas Sansão sabia que ele era nazireu de Deus e que ele não podia envolver com mulheres estranhas de outras nações, e também não podia cortar o cabelo, que o segredo da força dele estava no cabelo. Quando os inimigos vinham, Sansão matava 1000 homens assim dentro de poucos minutos. Quando ele precisava, o Espírito Santo baixava para fim específico e ele fazia aquela obra toda. E o povo ficava perguntando: mas onde é que Sansão acha tanta força? De onde vem? Aos inimigos disse: nós vamos botar Dalila, porque Dalila é muito bonita. Dalila chegou, começou a namorar Sansão. Disse: onde está o segredo da tua força? Eu sou tua namorada. Sansão até mentiu, disse: não, a força, o segredo da minha força, se me amarrarem, pronto. Aí corta meu cabelo. O segredo está no meu cabelo. Rapaz, amarraram Sansão. Quando os inimigos chegou, Sansão quebrou as cordas. Mas por que tu me enganou? Não, o segredo está no cabelo. Deixou Sansão dormir. Quando Sansão dormiu, cortaram o cabelo de Sansão. Acabou a força de Sansão. Quando os inimigos veio, Sansão caçou aquela força, não tinha mais. Esse inimigo chegou, furou os olhos de Sansão, levou. Por que Sansão se deu mal? Porque Sansão olhou para aquela mulher e disse: namorar essa mulher é bom demais, essa mulher é bonita demais. Olha aí. Então entrou esse tipo de pecado, esse inimigo chamado mundo. Ele vem com essas concupiscências, com isso e aquilo, que aparentemente é bonito demais. Letra A, concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana, completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída. Todo ato do corpo para fins maléficos e imorais. Olha o que a bicha é. Então a concupiscência da carne tem a ver com a natureza, completamente dominada pelo pecado. Então essa concupiscência, a natureza humana,
Sansão cedeu, e o diabo entrou, e aconteceu tudo aquilo. A concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo que envolve a mente e a imaginação. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas, oferecido pela mídia, pela música, pelos filmes, pela literatura, a arte para ceder aos desejos carnais. É um problema hoje. Você vê a mídia, se usarmos por bem, pensa numa coisa boa. Antigamente, quando não tinha televisão, meu avô contava para mim que o povo não sabia como que era São Paulo. E disse que um dia um homem veio: vou para São Paulo. Era a mesma coisa de cego, chega lá, vê tudo. Não sabia como é que funcionava uma cidade. Quando chegou lá que veio aquele ônibus, ele pensou que era um bicho, um monstro, e saiu correndo com medo do ônibus, porque nunca tinha, que ia de pau de arara, ia de caminhão daqui para São Paulo. Era um sofrimento. Hoje não, pela televisão, pelas redes sociais, você sabe muito bem como que é um ônibus, você sabe como é que você pega um ônibus. Então a mídia, a rede social hoje tem ajudado muito para esse lado, a informação. Só que a maioria não fica só nas coisas boas, não fica só nas coisas boas, e aí entra para o outro lado, porque você começa a ver, aí começa a imaginar, e aí essas coisas começam a lhe dominar. A soberba da vida. Esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado, denotando seu egoísmo, vanglória e ateísmo. É o homem da atualidade, desprezando o Criador em oposição deliberada. O sistema do mundo está assim. Aquele tal da inversão de valores. Hoje o errado é certo e o certo é errado. E se eu e você não tomar cuidado, vamos entrar por esse mesmo caminho. A gente acaba desprezando o Criador e acaba se opondo a Deus. E o homem, ele pode não aceitar Deus como Criador. Ele tem o direito de não aceitar Deus como Criador, como seu líder, como ser supremo sobre a sua vida. Ele tem o direito de não aceitar. Ele aceita o que ele quer. Só que a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará diante do Senhor e toda língua confessará que Ele é Deus. O homem pode dizer que é ateu, o homem pode dizer que Deus não presta, o homem pode dizer que não precisa de Deus, o homem pode dizer o que ele quiser. Ele tem o direito. Mas um dia ele vai ter que se prostrar diante de Deus, porque a Bíblia diz que todo joelho, louvado seja Deus, confessará que Ele é Senhor. Todo joelho vai ter que se prostrar. Toda língua vai ter que dizer: o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Criador. O Senhor é Senhor no céu. O Senhor é que manda no céu. O Senhor é que manda no vento. O Senhor é que manda no sol. O Senhor é que manda na água. O Senhor é que manda na terra. O Senhor é que manda no ser humano. Um dia, mais cedo ou mais tarde, o ser humano vai ter que se prostrar e confessar com a sua própria língua que Ele é Senhor. Bendito é o nome de Jesus. E para muitos vai ser tarde demais. Não vai ter mais reparo. Não vai ter mais como salvar sua alma.
Então, graças a Deus que eu e você até hoje, nós estamos reconhecendo que Ele é o Criador e que nós somos sujeitos a Ele e a Sua palavra. E vamos lutar para a gente continuar assim, porque senão esse sistema do mundo, hoje você chegar dentro de uma faculdade e falar que é crente, você sofre bullying. Hoje você chegar dentro de um colégio e se declarar crente em Jesus, você sofre bullying. Hoje um rapaz falar que só quer conhecer uma mulher, ele sofre bullying. Hoje uma mulher falar que só quer conhecer um homem, ela sofre bullying. São inversão de valores, mas tudo isso está nos princípios da palavra do nosso Deus. O homem pode arrumar 50 mulheres, uma mulher pode arrumar 50 homens, e pode não aceitar as regras de Deus, mas um dia, louvado seja Deus, vai ter que dobrar o joelho diante do Senhor e a língua confessar que o Senhor é Senhor, o Senhor é o Criador. Então melhor nós cuidar logo, fazer logo isso, né? Vencendo o mundo. Há um sistema carnal que age sob o controle do maligno, que busca nos remover do caminho que leva ao céu por meio de ideologias anticristãs, estilo de vida que não glorificam a Deus e formas contrárias aos valores do Evangelho. Para vencer essas investidas, é preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo, é preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Sendo assim, precisamos nos sujeitar a Ele, resistir o diabo, pois temos a sublime promessa, e Ele fugirá de nós. Se eu conseguir entender isso, dedicar minha vida a Deus, entregar minha vida ao Senhor, servir Ele, viver para Ele, reconhecer que Ele é Senhor da minha vida, que eu não posso fazer nada sem a permissão dEle, sem a orientação dEle, e buscando o Espírito Santo, e o Espírito Santo me orientando, e dizendo, faz isso. Quantas vezes nós vamos soltar uma palavra e o Espírito Santo diz, tu é crente, tu não pode falar isso aí não, e a gente engole a palavra. Isso é reconhecer, é viver cheio do Espírito Santo. E quem vive cheio do Espírito Santo, ele vive cheio de poder. Então esse inimigo chamado mundo, as ilusões bonitas desse mundo, atraentes, não me conquista, não me chama a atenção, não te chama a atenção, se nós vivermos dentro do Espírito Santo. Um dia uma pessoa me perguntou, mas vocês proíbem os crentes de vocês ir na festa? Eu digo, eu não. Porque muitos dizem, o pastor não deixa, o pastor não deixa. Não, cada um é livre para fazer o que quer. O que a gente orienta é isso. Pergunte para o Espírito Santo se você deve ir ou não. Sujeita ao Espírito Santo. E muitos vão até o Espírito Santo e consultam o Espírito Santo, eu vou ou não? E o Espírito Santo diz, tu é um servo, uma serva de Deus. E nós, crentes, que vivem segundo a orientação de Deus, que vivem segundo a orientação do Espírito Santo, ele é completo. Nós não sentimos falta da bebida alcoólica, nós não sentimos falta da droga, nós não sentimos falta das festas mundanas, não. Nós somos um povo feliz. Nós somos um povo feliz. O povo pensa que nós somos tristes, engano de quem pensa. Enganados estão essas pessoas.
Nós somos um povo feliz, louvado seja Deus. Choricanta, labachúria. Eu sei muito bem o que é o mundo que eu passei por lá. Eu sei muito bem o que é o gozo do pecado. Eu admiro muito Moisés. Admiro muito a vida de Moisés, porque Moisés foi criado dentro da casa de Faraó, rei do Egito. E Faraó não tinha, Moisés era neto adotivo de Faraó. E Faraó não tinha filhos, homens, só tinha mulheres. E só quem poderia assumir o reinado era um filho homem ou um neto homem. Então Faraó preparou Moisés, colocou Moisés nas melhores faculdades egípcias do tempo, da época. E o Egito estava no auge. O mundo inteiro focava no Egito, porque é onde estavam as melhores faculdades. E Faraó e Moisés foi preparado dentro dessas faculdades para assumir o reinado, para assumir a liderança do Egito. Mas a Bíblia diz que um dia Moisés disse: eu vou sair daqui. E a Bíblia diz que Moisés rejeitou o gozo do pecado. Olha o sistema aqui. Ele rejeitou o gozo do pecado, do sistema pecaminoso. Ele podia ter quantas mulheres ele quisesse, dinheiro, fama, mas ele rejeitou tudo e disse: vou viver com o povo de Deus. Vou sofrer com um pouco de tempo com o povo de Deus, para depois eu ter a vida eterna. Porque não adianta nada eu ter o gozo do pecado, desfrutar de todo esse sistema pecaminoso e depois perder a minha alma. Que eu e você possamos ter a mesma visão de Moisés, seguir o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que me completa, é Ele que me completa, é o Espírito Santo. Eu tinha uma lacuna, eu estava de festa, eu estava de zoeira, eu saía, ficava dias fora na zoeira, mas era depressivo, tinha uma lacuna dentro de mim, um buraco. Eu vivia angustiado, depressivo, e 3 vezes tentei o suicídio, mas Deus me guardou. O diabo tentou tirar a minha vida várias vezes, mas no dia que eu conheci Jesus, dia 2 de maio de 93, eu senti uma coisa ruim saindo de mim, senti uma coisa boa passando de mim. Eu senti o diabo saindo da minha vida e Jesus apossando. Passei a ser um homem feliz. Sou feliz, sou alegre porque Jesus me chamou. E hoje eu não dependo de bebida, eu não dependo de festa mundana, não dependo dessas coisas para eu ser feliz. Quem está no mundo depende de tudo isso. Aí vai para uma festa e aí vai, se diverte, bebe, usa droga e não sei o quê, e no outro dia está ressaqueado, cabeça doendo, uma tribulação. Mas nós, a gente vem no culto, adora Jesus, e no outro dia a gente está o dia todo meditando naqueles hinos que ouvimos, naquela palavra que ouvimos, naquela presença de Deus que recebemos aqui no culto. E a nossa ressaca é uma ressaca maravilhosa, onde não traz prejuízo nem dor, nada, só nos traz alegria. E a gente passa um dia, 2, 3 alimentados por aquela ressaca da presença de Deus. A Bíblia diz que a alegria do homem não consiste no que ele tem, mas sim em servir a Deus. Se eu sirvo a Deus, eu sou feliz. Independente de eu ter dinheiro, fama ou não, eu sou feliz. Louvado seja o nome do Senhor. Então depende muito da gente se entregar ao Espírito Santo, para Ele não deixar esse inimigo chamado mundo, esses sistemas pecaminosos, engordar nossa mente, enrolar a gente. Que Deus em Cristo te abençoe. Enquanto a igreja ora e intercede, eu quero convidar nossas amigas a vir receber Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida. Quero te convidar para vir ingressar nesse caminho com a gente, esse caminho que leva a gente ao céu, que é o Senhor Jesus. E nesta noite eu te convido, a igreja orando forte, intercedendo forte, eu te convido para vir aqui à frente, para nós te apresentar a Deus,
te consagrar a Deus, para Deus escrever teu nome no livro da vida, perdoar teus pecados e te dar alegria, a verdadeira alegria, o verdadeiro sentido de viver. Louvado seja Deus. Você foi tocada, Deus tocou no seu coração, Deus falou contigo, você está sentindo o seu coração palpitar e dizendo: eu preciso também me entregar ao Senhor Jesus. Então eu lhe convido para você vir. Não deixe para amanhã, para depois, porque Jesus pode voltar hoje, ou a gente pode morrer essa noite. E o que será de nós? Depois que encerrar esse culto, você conhece alguém da igreja? Não volte para a tua casa sem aceitar Jesus. Domingo, depois do culto, durante a pregação, começando com algumas pessoas aceitaram Jesus, e também depois do culto, pessoas aceitaram Jesus ali na secretaria. Então é preciso a gente, louvado seja Deus, render aos pés do Senhor Jesus, reconhecer que Ele é Senhor da nossa vida e que a gente deve uma sujeição a Ele, a palavra dele. Depois que encerrar, vai ali e não volta para a tua casa, vai ali aceitar Jesus, a gente orar você, e não volta para a tua casa sem aceitar Jesus. A igreja de pé, bora lá encerrar o nosso culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e voltar para nossas casas realizados em nome do Senhor Jesus. Realizado por quê? Porque nós viemos à casa do Senhor, porque nós cumprimos com o nosso dever de cristão, porque nós fizemos a nossa parte. Agora bora voltar para casa realizado, né? Graças a Deus, eu cumpri o meu dever com Deus, certo? Essa noite cumpri meu dever com Deus. Quantos necessitam de oração? Eu também e a minha casa. Oremos a Deus. Querido Deus, Criador dos céus e da terra, agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor fez na nossa vida nesse dia. Agradeço o Senhor por esta palavra, e que essa palavra fique aqui no meu coração. E te peço ajuda, Espírito Santo, para eu colocar essa palavra em prática quando precisar. Meu Deus, te apresento essas vidas que pediram oração em favor de Senhor dos céus. Peço ao Senhor que visite esse irmão, que visite o parente, segundo a necessidade, e abençoa ricamente segundo a necessidade. Se é enfermidade, cura a pessoa. Se é problema, resolve esses problemas. E peço ao Senhor, dá-nos um retorno abençoado e um sono tranquilo. E em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus. E amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Deus te abençoe.